Platinum End é ruim ou você que é burro? Para quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e nesse vídeo aqui eu vou debater sobre o final de Platinum End, mais precisamente sobre o último episódio do anime. Eu acabei de assistir, então o anime tá fresquinho na minha cabeça e esse final me lembra muito ao final de Evangelion, o meu anime favorito de toda a vida, que também divide opiniões nesse final. Muitas pessoas achando bom, muitas pessoas achando ruim, igual acontece em Platinum End. E eu vou defender o meu ponto de o porquê eu gosto muito do final de Platinum End. Porque assim, gente, pra mim realmente vale muito a pena e alguns diálogos que são falados durante esse último episódio são muito interessantes pra gente realmente conseguir entender a escolha desse novo deus, o porquê ele se matou no final e se faz sentido ou não. Desde o primeiro episódio de Platinum End, fica claro o quanto a vida e a morte é algo extremamente banalizado nesse universo. Universo esse que é muito semelhante que o nosso. E os 13 anjos que escolhem, né, as 13 pessoas que poderiam se tornar Deus, eles escolhem pessoas que estão prestes a se matar. Inclusive, um deles quase se matou por engano, ia tomar os remedinhos de dormir dos pais, né, e ia acabar morrendo. Mas eu acho muito interessante isso, porque desde o começo eles falam, gente, a vida não importa tanto assim pra esse universo. E aí no final, todo mundo morre, sabe? E eu acho isso mega interessante, o jeito que eles conseguiram colocar algo no começo que fica até o final. E eu tenho motivos plausíveis pra gostar do final desse anime. E eu anotei aqui algumas frases que eu acho extremamente importante pontuar pra vocês sobre. É claro que seria muito fácil eles colocarem o protagonista como Deus, né? Seria a primeira coisa que a gente iria imaginar. Então eu gostei que eles não colocaram o Mirai como Deus, porque eles conseguiram sair da curva, sair da linha de pensamento que a gente estava seguindo. A gente estava vendo cada vez ele mais predisposto a aceitar esse título e esse fardo para todo mundo conseguir sobreviver e ter uma vida em paz. Mas o Suji falou assim, olha, eu posso ser. A única coisa que eu quero fazer é que as pessoas que querem se matar possam se matar com mais facilidade. Que elas não tenham esse peso na consciência. Então, desde o começo, gente, essa criança já fala que quando ele estivesse no poder, ele iria querer deixar as pessoas se matarem de uma forma tranquila, né? Com menos medo. Ele queria dar confiança para as pessoas se matarem. Ele queria fazer quase um genocídio colossal, porque a quantidade de pessoas que iriam se matar, porque a gente tem que entender que muitas pessoas, elas pensam mas elas não têm coragem, porque elas analisam o peso na balança de largar tudo, de fazer pessoas sofrerem. Então, muitas pessoas que não se matam é justamente por conta desse medo de ir. Então, ele ia tirar esse medo e as pessoas poderiam se matar livremente. E isso seria uma completa loucura, porque você, com um mínimo pensamento suicida ou com uma tristeza muito forte de querer desistir de tudo e ele te acertasse com a flecha vermelha, né, ou com o poder mágico de Deus, ele ia fazer você se matar. Então, muita gente ia se matar sem ter uma segunda chance de ver que a vida valia a pena, como o Mirai conseguiu enxergar. E eu vou ainda mais profundo. O Mirai, ele conseguiu enxergar que a vida vale a pena e para adicionar ainda mais, ele conseguiu ficar com a menina que ele era apaixonado, que também queria se matar, inclusive por conta de ver ele se matando. Então assim, é muita coisa conectada e essas duas pessoas que tentaram se matar no final de tudo tiveram uma vida muito boa. Eles estavam vendo que estava valendo a pena se casar, estarem juntos e continuar, né, a ter uma vida e não desistir simplesmente ou se deixar morrer só por conta daquela missão de ser Deus. Então, para mim, isso é excepcional. É um ponto que a gente tem que deixar muito claro para a próxima parte desse vídeo que eu vou comentar. Até que surge quando essa criança vira realmente Deus e todo mundo esquece disso, mas ele se junta com Deus, né? Tava começando a fusão, né, de realmente o Deus que a gente conhece, né, com essa criança
para se formar um corpo só. E a gente viu que ele falou o seguinte, ele foi ver as pessoas que queriam se matar. Depois de ver como os amigos dele estavam, né? Aí ele decide ver as pessoas que querem se suicidar. E ele olha e para e fala, gente, olha a desigualdade social. Então, esse anime reforça que muito dos motivos do suicídio é por conta da desigualdade social. Ah, Iago, tem gente rica que se mata. Ah, Iago, tem gente milionária que se mata. Tem gente famosa que se mata. Eu não estou falando isso. Estou falando que muito disso é por conta da desigualdade social, ok? As pessoas não conseguem ver saída daquela situação que eles estão vivendo. Então é muito interessante a gente pontuar isso. E esse novo Deus fala a seguinte frase: em vez de querer ajudá-los a morrer, eu quero salvá-los. Então, quando aquela criança viu realmente o peso da desigualdade, realmente viu o peso de tomar conta de várias, milhares, bilhares de vidas, aí sim ele realmente entendeu o poder que ele estava nas mãos. Entende? Então, para mim, isso foi muito interessante. Quando ele viu esse panorama geral, ele mudou de ideia. Ele não queria fazer as pessoas terem coragem de se matar. Porque, no fundo, ele não queria fazer ninguém morrer. Ele não queria falar, morre, morre, morre. Não. Ele queria fazer as pessoas terem coragem de fazer o que elas já estavam predispostas a fazer. Então, esse menino cai na real e fala, cara, o suicídio não é a saída, eles podem melhorar. Os meus amigos melhoraram. Entende? Então, por ele ter amigos que estavam felizes depois de tentar um suicídio, os anjos salvarem, ele viu, peraí que tem solução para todo mundo. Vamos respirar. E aí ele fala a seguinte frase: o que o Deus anterior estava fazendo? E aí Deus chega e fala, eu estava assistindo. E aí, esse novo Deus, essa junção dessa criança com algo tão divino, fica maluco. Tipo, como você todo poderoso só fica assistindo as pessoas se matarem e dane-se. E aí Deus chega e pontua. Mesmo se eu ignorar, passará a ter mais vida. Por isso, não é preciso fazer nada. Tem noção que Deus chega pra você e fala assim, deixem as pessoas se matarem, eu não ligo pra isso, porque vai nascer mais gente, vai suprir essas pessoas que se mataram. Porque a gente sabe que todo dia, a cada segundo, morre e nasce uma pessoa. Então, meio que a balança tá sempre igualitária. Então é muito interessante a gente ver esses motivos de Deus. Tipo, ele deixa as coisas acontecerem e só ficava assistindo. Só que no fundo do fundo, eles escolheram um ser humano para se tornar Deus. Ia ser uma junção de Deus com um ser humano. Então, os pensamentos humanos ainda estariam ali. Os entendimentos sobre a humanidade. Por isso que ele ficou tão indignado, por isso que ele surtou, por isso que esse novo Deus se matou. Ele não iria aguentar ficar assistindo e não fazer absolutamente nada. E eu acho legal isso, porque a gente coloca essas divindades em pauta, a gente coloca a sociedade em pauta. O que você faria se fosse Deus e vendo diversas atrocidades? Gente, estupro, assalto, crianças que nascem na África sem nenhuma oportunidade, sem comida, passando fome. Então, assim, é algo absurdo de se pensar e que você basicamente só assistiria, porque quando essas pessoas morrerem, elas vão nascer, né? Tipo, novas vidas vão nascer. Então é meio banalizado a vida e a morte para uma divindade. Mas pra gente que é o humano, a gente entende o peso de uma vida. A gente entende o que uma vida pode fazer na vida de outra pessoa. Tanto a agregar, tanto a fazer falta. Então, quando uma pessoa morre, ela faz falta na vida de algumas pessoas. Nem que ela só dê bom dia uma vez no dia pra alguém quando pega um ônibus. Bom dia, bom dia. O motorista do ônibus vai lembrar dela. Cadê aquela pessoa que não dava bom dia? Então, eu acho muito legal a gente pensar nisso e pensar o peso de uma vida para uma entidade poderosa que criou tudo e para uma pessoa que se tornou Deus e ver que todo esse poder, tipo, não adianta de nada, porque no fim você só vai ficar parado assistindo. E eu tenho uma teoria muito forte do porquê o Suji se matou no final. Porque aquela junção dele misturada com a divindade se matou no final, tá? E a minha teoria é a seguinte. Ele achou que Deus era uma criação humana, como o cientista de prêmio Nobel tinha falado para ele. Que Deus veio depois dos seres vivos.
Por isso, ele se matou e achou que a Terra continuaria viva. Até porque o Suji nunca queria matar ninguém, ele queria que as pessoas que tivessem vontade de se matar morressem. Então ele não sabia o peso que seria se matar para a humanidade, porque ele achou que a humanidade veio primeiro e Deus veio depois. E por isso que Deus fica só assistindo. Mas quando ele finalmente se mata, tudo é destruído. Mas no final ainda fica a dúvida, será mesmo que Deus veio primeiro? Ou será que a humanidade veio primeiro? Será que tem algo antes de Deus e que Deus só criou apenas a humanidade? Porque o planeta Terra continua existindo. O que é destruído são as vidas humanas. Ok? Vamos deixar isso claro. Porque se Deus tivesse criado o planeta Terra, tivesse criado tudo, tudo iria se dissolver, né? Que nem foi com os humanos. Então, meu ponto de raciocínio é: Deus criou os humanos e fica os observando. Mas quem criou o universo não foi Deus, porque senão o universo também seria extinto. Então, essa é a minha teoria, e eu acho que esse final é muito bom, porque a gente vê até que o Mirai, ele chega, né, para sua amada e fala: tá tudo bem, a gente já ia se matar, a gente viveu muito, a gente ainda conseguiu ficar 6 anos juntos depois daquilo tudo, depois da escolha de Deus. Tá tudo certo. A gente vai morrer, a gente ia morrer alguma hora. E eu acho que o Mirai, ele é um personagem muito interessante porque ele aceita a morte. E ele não deveria ser Deus. Entendeu? Porque imagina se fosse ele lá em cima assistindo tudo acontecer, as pessoas se matando, ele ia ficar louco. Então eu achei muito legal, muito preciso esse final. Principalmente por tudo que a gente assistiu. As pessoas que queriam ser Deus não deveriam ser Deus. Na verdade, ninguém deveria. E eu gosto muito de finais assim, meio filosóficos, que estão ligados ao cristianismo. Eu não sou uma pessoa que prego o cristianismo, mas eu gosto muito de animes que debatem o cristianismo, porque é uma visão japonesa sobre tudo isso e eu acho muito interessante. E em Evangelion é bem semelhante, né? Só que sobram 2 vidas, o Shinji e a Asuka. Então eu acho muito interessante a gente ver o paralelo desses 2 finais polêmicos que metade das pessoas odeiam, metade das pessoas gostam. Nesse caso de Platinum End, todo mundo morreu, então provando que Deus veio primeiro do que a criação humana, né? Então ele que criou os humanos, então Deus morrendo, os humanos morrem. Eu achei muito interessante, é por isso que deveria ter outra pessoa no lugar de Deus. Então assim, cara, fantástico. Eu não entendo como as pessoas conseguem não gostar desse final. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O porquê que você não gosta de Platinum End, meu filho? Me explica, eu preciso entender. Eu sei que é triste ver o mundo se destruindo, todo mundo morrendo, mas, gente, acontece, né? Um grande final para um grande anime. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, comentem aqui embaixo o porquê vocês gostaram ou não gostaram do final de Platinum End. Lembrando que todas as opiniões são pertinentes, gente, tá? Eu não estou chamando vocês literalmente de burros por conta desse título. Talvez, mas não necessariamente, tá? Então me expliquem aqui, me convençam do porquê que eu tô errado. O que vocês estão dizendo? Por que é ruim? Eu quero entender a opinião de vocês, tá? Além disso, curte esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal, porque eu tô sempre postando conteúdo de cinema, filmes e séries pra vocês.